Olá, alunos! Mais uma aula do canal Milton Silva Filósofo. Hoje vamos discutir aqui o conceito de propriedade em John Locke, que seria a nossa aula 3 a respeito do autor. Tá? Então vamos lá. A propriedade para o autor é um benefício concedido aos homens, que devem utilizar de forma correta a sua razão. O mundo está aí, cheio de recursos naturais oferecidos pela própria natureza. Esses recursos são oferecidos ao homem, é um benefício dado à divindade ou por Deus aos homens, onde todos, para acumularem propriedade, para terem propriedade, devem utilizar de sua razão. Locke vai dizer, nesse capítulo 5, que trata da questão da propriedade, que o mundo pertence a todos os homens. Os homens têm uma propriedade fundamental, que é a propriedade de si mesmo, onde utiliza de sua ação, de sua intervenção, por meio da sua razão. A propriedade de si faz que o homem seja um indivíduo livre e racional. A propriedade privada de partes da natureza, segundo Locke, ela deve atender às necessidades da existência de cada indivíduo. O trabalho é a ação necessária para essa satisfação. O trabalho é a ação que o homem realiza e transforma o meio que ele vive. Com o trabalho, então, os homens vão poder ter a posse das coisas oferecidas pela natureza, tornando possível sua existência. Nós temos aqui as bases que vão consolidar o capitalismo moderno. O trabalho será o meio que o homem terá para acumular propriedade. Cada indivíduo, segundo o autor, no estado de natureza, deve retirar ou vai retirar aquilo que necessita para o seu sustento e nada mais. Com o trabalho, o homem acrescenta à natureza características próprias, características que são suas, que não existiam na natureza. Seria a famosa transformação do meio, a transformação da natureza por meio da intervenção humana. Tá? E quando o homem transforma isso, a produção do que ele interviu, do que ele transformou, que ele ocasionou por sua ação, será de sua posse. A propriedade privada, segundo Locke, vai surgir quando o homem estende sua pessoa àquilo que fazia parte da natureza, produzindo com o seu trabalho os recursos necessários para a sua existência. O trabalho é a verdadeira fonte de riqueza humana. O trabalho é fundamental, segundo o autor, para que os homens possam ter a posse de algo. Existe na sociedade de natureza, nesse estado pré-social, um limite para a propriedade determinada pela lei da natureza, que é a nossa razão. Que necessidade é essa? A propriedade do indivíduo não deve ultrapassar uma quantidade que comprometa as necessidades dos demais. Ou seja, eu posso possuir, eu posso ter posse, desde que esse meu acúmulo, desde que essa minha posse não ultrapasse os interesses dos demais. Quem dera que isso fosse verdade. A propriedade privada vai derivar, então, do trabalho de cada indivíduo, que se apropriará com seus esforços de sua parte. Aqui nós temos a famosa tese da meritocracia. Você vai ter aquilo que você conseguiu por meio do seu trabalho. Se você não conseguiu ter, a culpa é sua. Você não foi capaz de utilizar dos 3 direitos naturais que você tem: vida, liberdade e propriedade. Você os usou de forma equivocada e por isso você não tem posses, você não tem capacidade para possuir, porque você não soube intervir de forma adequada na natureza. Para finalizar,
tá? A relação entre os proprietários se torna problemática, segundo o autor, com a criação da moeda. Por quê? Porque, segundo o autor, a moeda vai incitar, vai propiciar, vai provocar a necessidade de acúmulo, que vai além da satisfação imediata. A partir da criação da moeda, a partir da determinação de valores econômicos, a sociedade perceberá um aumento nas desigualdades nas extensões da propriedade, porque a moeda é um recurso que o homem não precisa mais fazer como era no período que antecede a esse momento, que é a troca. A moeda passa a ser um determinante valor de mercado. E para o homem percebe que para ter as coisas precisa desse valor monetário, desse valor de dinheiro para acumular. E aí a sociedade vai passar por aumentos de desigualdades. O que é importante guardarmos aqui é que a propriedade será adquirida pelo homem, segundo o autor, a partir do seu esforço pessoal, a partir da sua intervenção e do seu trabalho. O trabalho passa a ser a grande medida de acumulação de propriedades. Até a próxima aula.